Estimados, e essa morosidade, em alguns casos, ainda existe aqui no nosso judiciário do Alto Vale, Santa Catarina, doutor Edson? Existe. Na verdade, assim, ó, nós temos trabalhado muito em tempo médio do processo. Então, nós pegamos o 17 mil que entra e vamos tentar julgar na média rápido. Tem processos que demoram mais. Processos que nós precisamos intimar, ouvir testemunha em outras comarcas, outros Precatória estados. para cá, precatória para lá, né? Assim, ó, uma precatória hoje para São Paulo, para Curitiba, menos de um ano e pouco não resolve. Então, é um processo que já vai demorar um ano só para, às vezes... Só para poder intimar. Para poder intimar. Tem outros que têm complexidade em termos de perícia, muita testemunha para ouvir. Os contra o poder público para contestar tem 4 vezes o prazo, para recorrer tem o dobro do prazo. Então, tudo isso acaba demorando a questão do processo, fora o tempo que para dentro dos escaninhos judiciais também, quer no cartório, quer no gabinete de juiz, porque em alguns momentos nós não estamos zerados, o processo não entrou no momento seguinte, nós estamos despachando, nós não conseguimos chegar nessa situação. Não conseguem, claro. Nós estamos com praticamente 3 varas em Rio do Sul que estão trabalhando assim com 1 mês de prazo no gabinete, 2 meses de prazo no gabinete. Mas é exceção, a média do Estado é tudo 1 ano no gabinete. Então, se ele ficar 1 ano no gabinete, ficar 1 ano no gabinete do promotor, então nós temos essa situação. E tem processo que não depende do juiz. Um processo de execução, que a parte quer cobrar da outra. Se o outro não tem bens, não depende do juiz tocar esse processo. Tem que achar bens para o processo prosseguir. Só que a comunidade, ou uma parte daquela, normalmente reclama, né? Mas isso não anda mesmo, essa coisa não anda. Mas quem vai, frequenta o fórum, participa eventualmente lá, eu não advogo, mas às vezes estou lá, a gente sabe que se trabalha um monte, Só que você botar isso na cabeça de quem é difícil. E o nosso problema, Neri, é que nós nos comunicamos muito mal com a sociedade. Tu não vê o juiz... Não existe essa proximidade? Né? Nós temos, primeiro, em Rio do Sul, nós temos uma empresa com 200, um prédio aí, 200. Um fórum com 6 juízes mais uma substituta, 200 servidores. Mais promotores? Mais promotores, e nós não temos uma assessoria de imprensa. Então, assim, ó, o judiciário só é lembrado quando dá algum problema. O judiciário não é lembrado pelos 15 mil processos. Aqui Exatamente. Né? E muitos juízes, nós fomos criados, eu sou juiz há mais de 20 anos, mais de 23 anos, nós fomos criados naquele negócio assim, ó, quanto mais estiver só no gabinete escondido da sociedade, melhor. Isso é uma cultura? Isso é uma cultura que nós estamos tentando, na Academia Judicial, nós estamos tentando derrubar. Com os novos juízes, nós temos até um curso lá chamado Media Training, para colocar os juízes para conversar. Muitas vezes nós não conseguimos falar a linguagem do povo, falamos muito linguagem técnica e o povo não entende nada. Daí nós não chegamos ao que a população quer saber. Precisa ouvir e saber. Eu dou uma decisão, a minha linguagem no processo é técnica, me fazem uma entrevista, me fazem uma linguagem técnica, eu dou uma resposta técnica, a população não sabe. E daí as críticas para o judiciário efetivamente acontecem. Então nós temos muitos pecados que nós precisamos pagar, o judiciário precisa melhorar, precisa ser um judiciário... Como é que vamos avançar nisso, doutor Edson? Eu acho que nós estamos avançando numa situação. Nós estamos trabalhando muito com tecnologia, muito com gestão e muito com treinamento. Então o juiz sabe sentenciar, mas hoje o juiz não pode ser só um juiz que sabe sentenciar. Ele não tem que saber só direito, ele tem que ser um gestor de pessoas e um gestor de fluxo de processos. Se ele se ficar dentro do gabinete sentenciando, ele vai se matar de trabalhar e não vai fazer nada. Ele tem que motivar a equipe dele, para que a equipe dele auxilie também, tem que ver os fluxos de processo que ele tem para ver onde estão os gargalos, tem que motivar os advogados que trabalham peticionando, buscando o judiciário para que eles possam produzir isso rapidamente também, porque para nós interessa uma prestação jurisdicional rápida. Para nós não interessa que o processo seja demorado. O processo, quanto mais se demora, pior é para o juiz decidir no final. É mais documento para ler. Então, processo é para ser rápido. Não muito rápido que seja afoito e se pratique injustiça, mas não demorado, porque toda decisão muito tardia é uma decisão injusta. Mesmo que ela venha, que naquele momento era justo, eu uso Quando demora, a justiça acaba sendo injusta. Injusta. Né? Eu tenho um caso que eu julguei, um cidadão que matou uma outra pessoa, cometeu um crime bárbaro. Matou uma outra pessoa de emboscada. Esse processo, ele respondeu o processo em liberdade, fez recurso e tal, foi para julgamento no tribunal de júri quase 10 anos após.
10 anos após, ele que era um sujeito que vivia brigando, aprontando, se tornou um pai de família, trabalhador, tinha duas crianças, assim, quase um cidadão exemplar se não fosse aquele passado. Aquele crime. Depois nós tiramos ele, quando ele estava trabalhando, com a família constituída, foi condenado no tribunal do júri, tiramos ele e levamos ele para o presídio. Foi injusto para todo mundo. A não condenação é injusto para a vítima. A condenação foi injusto para a família e para ele que, se a pena é para recuperar o criminoso, ele se recuperou socialmente. Ele se recuperou sem a pena. Sem a pena. E nós não temos essa possibilidade. Claro, não tem como. Né? Então, por isso que nós não podemos demorar tanto. Por isso que o julgamento tem que ser o mais rápido possível, mas não tão rápido que seja no calor dos acontecimentos. Porque daí também pode se cometer uma injustiça. Exatamente, porque tudo que se faz no calor dos acontecimentos comete injustiça. Nós vimos agora há pouco linchamento. Exatamente. As grandes lambanças vêm no calor daquele momento. E juiz tem que ser sereno, saber julgar. Para tomar uma decisão serena. Exatamente. Né? Sem o poder de mídia, sem o poder de população, de influência. Daquela pressão de mídia, claro. A gente sabe que isso... O bom juiz tem que ter coragem de ver o processo, olhar a prova e fazer a justiça independente do que vai ser criticado. Ele não pode julgar segundo a vontade popular, porque é aquela questão... E para nós sempre é melhor julgarmos quando a gente julga, quando todo mundo acha que tem que ser assim. Nós ficamos muito felizes quando a gente julga que a maioria entende que é correto. Para nós é melhor. Mas a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, porque Barrabás foi condenado pela população, aliás, foi liberado pela população e Cristo condenado, né? Verdade. Então, essa é uma situação que dá para dizer. O estimado doutor Gelmir, eu fiz 2 perguntas no nosso privado. O doutor Edson respondeu uma e o senhor tinha uma para responder, que é a pergunta que eu fiz, se o advogado ou os advogados das partes poderiam resolver muita coisa antes de chegar lá no judiciário, lá no Ministério Público, ou lá na delegacia de polícia. Como é que o senhor vê? Teria essa condição? Poderia. Na Argentina, isso é uma cultura no Poder Judiciário. Se leva para o Poder Judiciário quando se esgotou todas as tentativas de conciliação entre os advogados das partes. No Brasil é diferente. Trabalhamos numa unidade de juizado especial, onde que pelo próprio procedimento mais simplificado e coisa, todo o processo começa com uma audiência de conciliação. E nessa tramitação ali, posso afirmar que mais de 60% dos processos termina na audiência com acordo. Então, esses 60%, eles não precisariam estar tramitando no judiciário se existisse no Brasil essa cultura jurídica dos advogados de ambas as partes fazerem aquele contato prévio no sentido de tentarem uma conciliação. Mas existe também uma falta de cultura das pessoas em não procurarem os advogados quando estão diante de um conflito. Então é comum hoje o autor ele procurar um advogado para resolver uma demanda, só que a parte contrária, a parte ré, ela não faz a mesma, ela fica esperando. Se ninguém acionar ela não vai tomar providência nenhuma. Se ela receber uma intimação do judiciário, aí sim ela vai providenciar uma... advogado. Exatamente. Eu sempre digo também a questão da busca pelo serviço do profissional advogado. Muitas pessoas, empresas, quando vão fazer negócios, hoje já é diferente, já investem um pouco mais em assessoria jurídica, mas não se fazia isso. Era comum as pessoas contratarem as coisas e fazerem um contrato com uma outra pessoa, um despachante, um contador, algo... Não que eles não tenham essa capacidade. Agora, o advogado ele tem o conhecimento técnico dos detalhes de cada negócio. Então, o contrato feito num escritório de advocacia, ele tem menos risco de trazer problemas que venham a ser depois discutidos no judiciário do que uma outra pessoa que não tenha esse conhecimento técnico a respeito. Então, com certeza, os advogados poderiam e, de uma certa forma, essa cultura já está mudando no Brasil. Onde fica o fascínio pelo dinheiro? Porque, claro, o profissional da advocacia, quanto mais ações ele entrar, mais clientes ele tem, mais probabilidade de ganhar lá na frente, o seu 20%, então depende do acordo que fez na hora que iniciou com o processo. O dinheiro é um fascínio? Hoje dá para dizer que o dinheiro fascina a todos. Não, evidente que não é a todos. Mas exatamente. A gente sente isso muito. Com assim certeza. Então, assim, a questão do advogado, ele é um profissional como qualquer outro, ele também procura a satisfação
pessoal, profissional e tudo mais, então isso é natural a todo profissional. E é óbvio que as demandas, quanto mais demoram no judiciário, cujos valores vão se avolumando mês a mês, por questão de correção monetária, juros e coisa e tal, no final vão proporcionar um reflexo maior na condenação de honorários. E isso também depende da quantidade de processos que o advogado tem tramitando. Mas ele também tem que fazer uma análise de custo-benefício, que muitas vezes ele resolvendo rapidamente a questão, ele também vai proporcionar uma satisfação ao cliente dele, que vai trazer retornos de uma outra forma, de uma outra modalidade. Então isso é muito, muito, muito relativo. Que o dinheiro fascina, fascina. Né? A demora proporciona maior rendimento? Proporciona, mas é toda uma questão de... E ele também entrando com o processo e ganhando, né? Nem sempre se ganha. Exato. Alguém vai perder. Exatamente. Não é os dois mas que vão você ganhar. tem que fazer um cálculo assim, quanto vale mais? Eu ganhar R$1.000 agora em 20 dias ou ganhar R$10.000 daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos. Né? Então isso é tudo um cálculo que a pessoa tem que fazer. E o advogado profissional da advocacia, ele também quer mostrar a sua capacidade profissional, entrando com o processo e procurando ser vencedor, claro. Exatamente. É e para a evidente. parte, quanto mais rápido a parte resolver o seu problema, melhor para ela.